Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos fiéis, neste domingo que precede a quarta-feira de cinzas, a Mãe Igreja nos faz lembrar da importância da oração. Oração constante, perseverante, assídua. A oração é um bem irrevogável. Não se pode abster-se dela. É preciso persistir oportuna e inoportunamente na vida de oração. E isso bem o mostra o Cristo Senhor em todas as parábolas que tratam do tema. A oração nos faz compreender os mistérios de Deus. De fato, a oração precede toda boa obra, sustenta toda boa obra e rende graças a Deus por todo o bem que realiza em nós. Orar incessantemente. Olhemos que o Divino Mestre não tem debilidade nenhuma em seu dever do magistério. É perfeito mestre. Ensina e ensina com perfeição. Mas os discípulos não compreendem as coisas mais importantes, a mais excelsa, a mais divina, o mistério mesmo da redenção. Que se consolem os professores com o exemplo de Cristo, que bem ensinou e cujos discípulos não aprenderam até que viram. Aqui se trata do mistério de sua Santíssima Paixão, da redenção e da ressurreição, ponto central do qual Jerusalém será testemunha, mas nada compreendem, o coração permanece fechado, a inteligência obscurecida, as virtudes embotadas. Olhemos, queridos fiéis, e não corramos o risco de imitar os apóstolos nisto. Os imitemos em outra coisa, na sua perseverança, na sua fé, no seu testemunho, mas nunca na obscuridade da consciência que hoje o Evangelho testemunha. Nos coloquemos em oração e supliquemos ao Senhor o dom de suas luzes, que nos fazem compreender a verdade, a revelação divina. É preciso que não se distancie a oração do estudo das ciências sagradas. De fato, se deve estudar teologia de joelhos. Não tanto no sentido físico da coisa, mas no sentido de que diante da teologia não se pode tomar o tema como se fosse um tema de história, de matemática, de português, de filosofia. Não. Aí está o erro dos hereges. Aí está o erro dos soberbos. Aí está a matriz dos erros, da distorção da verdade. Diante das coisas de Deus, se reza. Se reza antes, durante, depois. Os piores teólogos, ou ditos pretensos teólogos que já conheci, são homens desprovidos de vida de oração. Apesar que hoje se cria uma coisa chamada espiritualidade, que está muito mais para a bruxaria do que para a oração, está muito mais para as ciências meditativas orientais do que oração, está para outra coisa que não é cristã, nem oração. A nós cabe orar, como Cristo ensinou, e seguir o seu exemplo. A oração desperta o solo para a graça de Deus. Pode alguém dizer, mas Deus não é bom? Sim, é bom. Mas Deus já não é generoso? Sim, é generoso. Mas Deus não conhece todas as coisas? Claro que conhece todas as coisas. Lhe é próprio cada um destes artigos.
Por que eu devo então apresentar a Deus minhas necessidades? Qual o sentido de implorar, de pedir, de suplicar, se já é bom, se já é generoso e se já conhece que pode a oração conquistar? De fato, queridos fiéis, a oração não muda Deus, pois Deus é imutável por sua própria natureza. A oração muda a mim e a ti. A oração muda o orante, que da soberba passa a humildade, que da arrogância passa a mendicância. Tomemos o exemplo do mendigo de hoje e nos coloquemos para orar em seu lugar, cego e mendigo. Poderia eu ou tu dizer que estamos tão distantes disso? Sem Deus, temos alguma luz nos olhos ou na inteligência? Sem Deus, podemos nos garantir de algum bem que nos dê segurança? Não, em absoluto não. Tudo nos provém dele, e temos que nos colocar como o mendigo do Evangelho, absolutamente necessitados da sua graça. Que nos falta? Nos falta humildade, uma corajosa e audaz humildade. Quem passa? Jesus, o Nazareno. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Sobre a prece, grita o mendicante, suplica o necessitado. Os outros não tardam a dizer: cala-te, fecha a boca, não incomoda, basta. Que faz ele? Se amedronta? Acovarda? Não. Grita mais ainda e com mais intensidade: Filho de Davi, tem piedade de mim. Este é o nosso modelo de oração cristã de hoje, cujo Evangelho nos faz contemplar. Se a necessidade é grande, a súplica deve-lhe ser superior. Deve-se suplicar com intensidade para aquilo que muito importa. E ali, na confiança, receber o bem do único que pode dar, o Cristo mesmo. Queridos fiéis, mais alguns dias e as portas da Quaresma estarão abertas. Tempo que nos faz meditar sobre a obra de Deus em nós e a necessidade de nossa conversão, de nossa mudança de pensamento, da luz da verdade sobre nossas consciências. Em tudo isso, de teoria, a soberba teologia dos mundanos pode nos arrastar e chegarmos a justificar-nos a nós mesmos. Não é só para isto, é tempo de oração intensa e fervorosa. Afinal, se não pedirmos a Deus a graça, os olhos bem atentos para contemplarmos os nossos próprios pecados, de que nos valerá o sacramento da confissão e a cruz redentora? Se somos cegos às nossas falhas, se permanecemos sem consciência de nossa distância do plano de Deus, de sua divina obra, de seu querer pessoal à nossa vida, de que nos adiantariam tantas benesses da redenção? Pois é preciso pedir para receber. Filho de Davi, tem piedade de mim. Ao chegar ao Cristo, que lhe eleva a sua presença, o Cristo lhe faz uma pergunta: que queres que eu te faça? Olhem, queridos fiéis, suplicamos tanto, pedimos tanto, conquistamos a atenção de Deus, aquele que nos pode dar todo o bem. E é Deus quem nos indaga: que
queres que eu te faça? Se o Senhor te chega hoje, qual seria a tua resposta? Se o Senhor te indaga hoje nesta missa, que queres que eu te faça? Que responderia tu a tão bom Senhor, a tão potente Salvador? Ah, Senhor, que bom que perguntou! São tantas as coisas que eu já nem lhe sei dizer. Perdeu a oportunidade, não serviu, se afastou, se foi. O que é muito é nada, pois nada importa quem muito quer. O cego é diferente, é claro, objetivo e firme. Senhor, que eu veja. Quem não conhece o seu mal, não tem o que responder a Cristo quando lhe envia a sua graça. Quem bem o conhece, quem bem o despreza, quem bem tem desejo de livrar-se dele, é pronto e ágil na resposta. Senhor, que eu veja, arranca de mim a cegueira e me dá a luz da visão aos olhos. Que o tempo que vamos viver nos faça estar preparados para, no encontro com o Senhor, respondermos com coragem: que queres que eu te faça? Senhor, que eu tenha a caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.